Então, hoje a gente vai começar o capítulo, né, o capítulo 27, que é campo e força magnética, tá? Esse capítulo, ele é meio, vamos dizer assim, né, a sequência natural vai ficar um pouco invertida, tá? Já vou explicar por quê. Porque aqui eu já vou definir com vocês o que é campo magnético, né? E só no tópico seguinte eu vou falar para vocês como a gente cria um campo magnético. Da onde que vem campo magnético? Tá entendendo? Então, por enquanto a gente vai falar de, né, vamos apresentar, né, a campo magnético. É difícil, então mesmo no livro vai dar um spoiler, vamos colocar assim, né, a respeito do que é campo magnético, de como a gente cria campo magnético, não tem como. Para depois, no outro tópico, então aí sim a gente já entrar mais fundo na questão do que é, né, o, o, como a gente cria um campo magnético, tá? Então, a sequência não fica muito linear, né? Tá? E forças magnéticas. Então, a gente tem no eletromagnetismo dois tipos de força. A gente vai juntar isso. Hoje eu vou colocar isso para vocês. Numa única força só, que a gente chama de força de Lorentz. Lorentz é o camarada que fez isso primeira vez na vida, tá? Mas simplesmente juntou. A gente tem a força elétrica e a força magnética sobre uma carga pontual, né? Na força de Lorentz. Então, aqui nesse capítulo a gente vai tratar de força e de campo magnético. Tá? Pequena introdução, né? O tema desse capítulo aqui, ele tá muito na vida da gente, tá? Tá muito na vida da gente. Se a gente está aqui gravando, como eu estou fazendo aqui agora, gravando essa gravação, ela é função das propriedades magnéticas de materiais, né? Como ímãs, pequenos ímãzinhos, né? Que tem no HD de um servidor, do seu computador, do seu celular, tá? É, a gente tem ah, nesse tempo frio, né? Vai lá tomar um leite quente, um chocolate quente, usa um micro-ondas. Então ali no micro-ondas a gente tem também campos magnéticos, a ação de campos magnéticos. Ah, numa impressora, principalmente numa impressora laser, a gente tem ação de forças magnéticas. Antigamente, podia até falar, né, nas TVs, né, aquelas TVs grandonas com tubos, né, elas faziam uso, né, de forças magnéticas para defletir um feixe de elétrons, né, que é o que, quando o elétron, quando bate na tela, no caso, um material fosforescente, né, ele luminescia, tá? Hoje em dia a gente tem diferentes tipos de TVs que não usam essa tecnologia, né? E talvez o que tenha, né, mais assim hoje na moda, não na moda, vamos dizer assim, na mídia, né, são os motores elétricos, né? Então, o motor elétrico existe já há muito tempo, né? Mais de século, tá? E agora, né, a gente tem aí, né, fala-se muito sobre carros elétricos, meios de locomoção elétricos, né, que fazem uso de, né, motores elétricos, né. Então, para a gente colocar isso é interessante, está na mídia hoje em dia, porque esses motores elétricos ah, são minimamente poluentes, né. Se a gente for pensar assim na, na cadeia de geração da energia elétrica, né, pode ser poluente, tá? Por exemplo, né, aqui no Brasil, a nossa matriz energética ela é principalmente o quê? Ela são hidrelétricas, né? E a hidrelétrica ela tem um impacto ambiental muito grande.
Talvez vocês já tenham ouvido falar lá daquela mega usina elétrica que se construiu lá no, né, em Belo Monte, né, no norte do país, tá? E que ela, além dos impactos ambientais, da inundação, né, da lagoa e tal, tudo mais, né, ela acaba gerando também questões, emissão de gases, o material orgânico que é decomposto, uma vez que ele está submerso, ele emite gases e tal, tudo mais. Enfim, então aqui no Brasil, um motor elétrico, né, no final das contas, né, ele é claro, ele é menos poluente, mas ele não deixa de ser 100% free, sem, né, poluição, né? Porque no final das contas você vai precisar espetar ele na tomada e para carregar a bateria e essa energia que você tem ali disponível, ela não é tão limpa quanto poderia ser, né? Porém, existem outros elementos que geram energia mais limpa para a gente, né? Energia eólica, energia elétrica né, solar, tá? São temas que a gente poderia tratar e discutir, não aqui, mas principalmente num curso de Física 4, de Física Moderna, né? Enfim, então aqui a gente tem, então, né, como a utilização desses conceitos que a gente vai tratar aqui em motores elétricos. Eu costumo falar para os meus alunos de física, né, que é o seguinte, cara, o cara não pode formar sem saber explicar como funciona um motor elétrico. É o básico, é o mínimo que o cara tem que saber para ser aprovado, para ter um diploma de física, tá? Não tem como, tá? É, né? Então, aqui motor elétrico, HDs de computadores, né? Hard disks, né? Usa-se muito, né? Enfim, tem uma gama incrível de aplicações. Para química, o que a gente vai definir aqui também de importante é o que a gente chama de spin. O spin de quem? Ah, de elétrons. A química é 100% elétron, né? Tem que saber. Se eu fosse um professor de química, eu falaria para você assim: o que você tem que saber que você não pode formar sem saber. O que é um elétron? Por incrível que pareça, essa pergunta pode não ser tão simples de responder, tá? Quando você faz um curso de física moderna. Mas um elétron, ele tem massa, ele tem carga elétrica, né? E ele pode também, sendo assim, tendo massa e tendo carga elétrica e tal, tudo mais, ele é uma partícula, né? Porém, ele pode também se comportar como uma onda, mas a interpretação que eu particularmente faço é que ele é onda, que ele é partícula cujo movimento é governado por uma onda, tá? Da, como se fosse, né, uma onda. Mecânica quântica trata disso. Além da massa, das propriedades físicas, né, que o elétron tem, né, ele tem, além da massa, uma certa quantidade de massa, uma certa quantidade de carga, ele também tem o spin dele, que é o que a gente vai definir nesse capítulo aqui, que é um palavrão gigante, um palavrão, né, que é o spin nada mais é do que um momento de dipolo. A gente já falou de momento de dipolo elétrico lá atrás, e aqui nesse capítulo a gente vai definir o momento de dipolo magnético. E eu vou contar essa historinha para vocês lá do spin, tá? Então, spoiler lá do curso de física, fisicoquímica, né, para vocês. Bom, qual a experiência que a gente tem com campos magnéticos? Experiência que a gente tem. A primeira experiência que a gente tem de modo explícito é com o quê? Com ímãs, né? Né? Ímãs são os primeiros carinhas com quem a gente tem a oportunidade de lidar, não é isso? Tá? Né? Ímãs são materiais que possuem uma magnetização intrínseca, tá? E são materiais que possuem
uma magnetização associada. O que é intrínseco? É dele. Você não precisa colocar, né? Ele já, já tem naturalmente, né? Certo? Né? Então, a gente vai falar de ímãs. Ímãs é o primeiro cara, né? A gente brinca em ímãs de geladeira e tal, tudo mais, né? Já dando algum spoiler, né? Essa magnetização. O spoiler por quê? Porque não é desse capítulo. A magnetização, ela se deve a quê desses materiais? Ela se deve ao spin, né? O material ele é magnetizado devido ao spin das cargas elétricas dos elétrons desse material, tá? Ou seja, dos momentos de polo magnético. Alinhamento. Quando a gente fala em alinhamento, a gente está falando do quê? De vetores alinhados. Isso aqui para a gente é isso, tá? Então, o momento de dipolo elétrico, a gente define ele como um pezinho, né? É um vetorzinho. A gente tinha duas cargas elétricas, né? Uma carga elétrica positiva, mais que, uma carga elétrica negativa, menos que. Por isso, dipolo, né? E a gente definiu o nosso vetorzinho P aqui com um vetor ligando aqui as duas cargas, que é igual a Q, D. D, poderia estar colocando um vetor aqui em cima do D, né? Vamos colocar assim, né? Esse é o meu vetor P. E o módulo do P é a carga vezes a distância que separa os dois. E como é que a gente vai definir aqui um momento de polo magnético? Esse é o spoiler, né? Quem gera campo magnético são correntes elétricas. Se eu tenho aqui uma espira de corrente, né? Uma corrente passando aqui nesse circuitinho aqui, pode pensar que está em perspectiva, é um, é um anel circular? Não, mas não precisa. Se eu tenho aqui um circuito qualquer e está circulando por ele aqui uma corrente elétrica I, né, a gente vai definir, né, o nosso momento de dipolo. Vamos chamar ele de Mi. Ele é o quê? Perpendicular à superfície da espira de corrente, né? E o módulo dele, né? Opa, módulo, filho. É a corrente, está circulando aqui, vezes a área total da espira. Então, né? Então, aqui o que é corrente elétrica? Só para lembrar, né? Corrente elétrica é carga por tempo. Quanto de carga? Passa por tempo. Aonde passa? Faz um corte aqui. Faz um corte aqui e fica esperando, né? Contando o tempo e vendo quanto de carga passa. Por exemplo, em um segundo, né? Unidade de corrente elétrica é quanto de carga passa, qual é a unidade de carga? Coulomb
por tempo. Quanto que é a unidade de tempo? Segundo. Que nome a gente dá para o Coulomb por segundo? A, não de área, né? Mas o A aqui de ampere. Em homenagem, né, ao francês que trabalhou com isso. Joia? Então, esses spoilers todos aí, né, é para tentar introduzir e motivar a gente também a focar um pouco nesse capítulo. Bora lá então falar sobre os conceitos básicos do magnetismo. É quase que uma introdução também, né? De onde que vem essa palavra magnetismo? Aqui, né, os ímãs, né, ímãs naturais, eles são conhecidos, ou vamos falar assim, eles foram descobertos, né, eles são conhecidos desde a antiguidade. Principalmente eram conhecidos como provenientes, né, de, de uma cidade, né, de uma ilha chamada de Magnésia, tá? Que fica na Turquia, hoje atual Turquia, né? Mais de 2.500 anos atrás. Também lá de Magnésia. Por isso, magnetismo na atual Turquia. O que que tem lá? Né? O que que tem lá? Lá tem vulcão. Caramba, Hugo, conta essa história direito. Do que é composto a nossa, principalmente, né, o núcleo, né, do nosso planeta? Ele é feito principalmente de ferro, níquel e também tem silício lá. Provavelmente o silício é silício areia, né? Muito provavelmente, né, veio de um processo de difusão, né, da crosta terrestre, né, para o interior, tá, o silício. É uma proporção muito pequenininha e recentemente foi descoberto que tem silício lá também. Mas principalmente é o quê? Ferro, tá? E aí vamos pensar, numa erupção vulcânica, a gente tem um derramamento de lava, né? Ou seja, o magma riquíssimo em ferro, tá? Ele sai da superfície, né? E escorre, como a gente está acostumado a ver, né? E ele, né, uma vez ali na superfície, naquele derramamento, ele resfria, né? E, ao mesmo tempo, entra em contato com um elemento químico muito abundante na nossa atmosfera, que é o oxigênio. E aí, o que que acontece, né? Com o derramamento de lava, né? Rica, desculpe. Né? O ferro mais o oxigênio da atmosfera, ou seja, né? O ferro super quente oxida, né? E forma as chamadas ferritas, né? Ou mais conhecidas lá na região de magnetitas, né? Você tem aqui os óxidos de ferro. Qual que é o estágio de oxidação do ferro? Ferro é um metal de transição que tem umas características bem legais, né?
Tabela periódica, se a gente for pegar aqui, o ferro, distribuição eletrônica dele é 2. 2. Então, se a gente for fazer a estequiometria com o oxigênio, né? Então, é o quê? Fe, óxido de ferro é óxido FeO, né? Ferro, 2 mais, oxigênio 2 menos. Uma estequiometria simples, não é isso? Né? Porém, né, o ferro, como muito bom metal de transição, ele tem vários estados de oxidação. Né? O ferro, ele pode ser encontrado com estágio de oxidação 2, 3, 4 e 6 mais. Então, você consegue, na verdade, devido a esses diferentes estados de oxidação, formar vários tipos de óxidos. Que são as chamadas, né, ferritas ou magnetitas. O que é Ita? Já deve ter ouvido falar da cidade aqui do lado que é chamada de Itajubá. Tem uma outra cidade aqui no sul de Minas que se chama também Itapeva, né? Tem uma outra cidade com Ita. Cadê? Tinha mais uma aqui no sul de Minas com Ita. Itanhandu, né? O que é Ita? Ita é um sufixo, né? Que designa pedra, né? Ferrita, né? São pedras de ferro, né? Magnetitas, né? São essas pedrinhas magnéticas dos óxidos de ferro, tá? E elas têm propriedades magnéticas. O que elas são, né? São algumas dessas famílias, né? São ímãs naturais. Olha que legal. Depois a gente vai falar sobre magnetização e aí a gente vai poder falar também sobre, lá no próximo capítulo, no próximo tópico, né? Quando a gente falar de magnetização, de propriedades magnéticas, vou voltar aqui nas magnetitas, nos óxidos de ferro, e vou contar para vocês que uma das técnicas de datação, né, de depósitos geológicos, analisando a magnetização dessas ferritas, dessas magnetitas, que elas, quando resfriam, acabam se magnetizando, e a magnetização, ela se alinha com o campo magnético da Terra. Só que aí ela resfria, ela trava naquela direção, tá? Porque ela depende, a direção do spin ali, vamos dizer assim, ela na magnetita, ela é função da estrutura cristalina onde ela está, resfriou, parou ali. E aí o campo magnético terrestre, ele é dinâmico, ele está se movimentando ao longo dos milhares de anos. E aí, sabendo qual é o ângulo entre a magnetização da pedra e a magnetização desculpe, o campo magnético terrestre, sabendo esse ângulo, a gente sabe quanto tempo atrás formou-se aquela pedra, né? Para fazer datação geológica. Estou falando aí de campo magnético, né? Então, tem um equipamentozinho super importante do ponto de vista histórico, né? Que é, né, a bússola. Vale a pena comentar um pouco sobre a bússola. A bússola foi inventada por quem? Foi inventada pelos chineses. Eita, a mão chinês é a turma ali. Era fácil, não. Continua, não. Os caboclos são bons de serviço, né? Então você tem, né, a facilidade, né? Existem alguns materiais.
por exemplo, feitos de ferro, que podem se magnetizar, né, mediante ao contato com um ímã natural. Ou seja, né, se você, vamos colocar aqui um desenhozinho aqui básico, né, de um ímã. Polo norte, polo sul. E você chega aqui perto com um prego, né, esse prego, pum, gruda, né? Se você deixar ele muito tempo aqui, passa um certo tempo, eu não vou desenhar outro desse não. Bem diferente, então. Se você chega agora aqui com um segundo, esse segundo que está ali, cola agora no primeiro. E aí a gente faz até brincadeira, a gente ir brincando, né? De colocar, né? Então o que que os chineses fizeram? Pegaram ímãs naturais, imantavam, ou seja, deixava ali junto com o ímã, aquela agulha, né? Aquela agulha durante um bom tempo com o ímã, né? Trespassavam uma rolha com essa agulha pequena, trespassava ela com uma agulha. E aí fazia o quê? Colocava ela numa cuba, olhando a minha cuba aqui. Vamos fazer um círculo bonitinho aqui. Colocava ali então sua rolha com a agulhinha, né, na água. E aí ela ia girando, o eixo dela ia girando até ficar alinhado com o nosso polo norte, polo sul, né? Terrestre. Então ela sempre apontava numa direção legal, porque ela sempre, o campo magnético terrestre sempre aponta, né, tá ali fixo no globo inteiro, planeta inteiro, né? Então qualquer lugar que você for sobre a superfície do planeta, aquela agulhinha imantada sobre a água ali ia apontar na direção certa. Então isso é usado para se movimentar, né? Para se localizar, né? Né? Então já comentei aqui então, né, que a gente tem materiais, né, que podem ser imantados, né? Essa aqui é a minha explicaçãozinha, né? Imantação. Deixa eu puxar esse cara aqui para cá. Só.
Que materiais podem ser imantados? Os materiais que podem ser imantados, eles recebem um nome específico, né? São materiais ferromagnéticos, que têm essa propriedade. Esse é spoiler já do outro capítulo. Esse capítulo inteiro é de spoiler. Nem sei por que que... Tá? Então, são os materiais ferromagnéticos. Eles podem ser imantados. Na natureza, a gente encontra três elementos que têm essa característica. Por que eu falo na natureza? Porque a gente pode construir, através da engenharia de materiais, né, novos materiais que também apresentem essa propriedade ferromagnética de serem imantados. E copiar. Quem que são esses elementos? Apenas a gente tem cobalto, o ferro e o níquel. Somente eles têm essa característica. Tá? Eu trabalho com isso. Né? Um dos objetivos do meu trabalho é tentar fazer de um semicondutor tradicional um semicondutor magnético. Por exemplo, né? Isso é um não natural, né? Por exemplo, a gente pega o óxido de zinco e aí dopa ele. Pô, cara, que história é essa? Olimpíadas, né? Estão falando, podemos falar bastante sobre doping, né? O doping é o quê? Tomar uma substância ilegal, né? Que muda o quê? Que te dá vantagens, né? Atléticas, vamos dizer assim, né? Sobre seus concorrentes. Aqui não é esse negócio, né? É uma palavra em inglês, é o doping, ou dopagem. O que é isso? Né? Eu vou pegar alguns átomos de zinco e substituir esses por algum elemento, principalmente um camarada que tenha momento de dipolo magnético, que tenha spin na distribuição eletrônica dele. Poderia pegar, por exemplo, o cobalto, que é um camarada interessante. E aí a estequiometria do meu cara aqui seria, então, óxido de zinco, menos uma fraçãozinha, né? CO, a fraçãozinha. Esses caras que estão aqui são os meus cátions. Ó, né? Normalmente a gente não coloca esse cara assim. Então, esse camarada aqui é um novo material, né? Que é um óxido de zinco, então, portanto, ele é um semicondutor e que tem agregado agora à sua estrutura momento de dipolo magnético, ou seja, spins, que se acoplam de tal maneira que eles, em conjunto, apresentem uma propriedade, né, ferromagnética. Essa é a engenharia do material, né, de uma maneira muito simples, né, falando aqui, né. Quem gosta de inorgânica, química inorgânica, né, tem um laboratório lá para a gente trabalhar, fazendo já o merchan aqui do laboratório, né? Né? Vagas em aberto. No LNMD, Laboratório de Novos Materiais e Dispositivos. Aí tem aplicações muito interessantes, né?
Por exemplo, aqui, na verdade, o que a gente está querendo são materiais para construção de dispositivos que a gente chama de spintrônicos. Agora, então, falando disso, né? Então, materiais que podem se magnetizar. Vamos voltar à nossa brincadeira, né? De interação de ímãs com ímãs versus ímãs. O que que a gente já brincou e sabe a respeito de ímãs? Espero que tenham essa brincadeira em mente, né? Não preciso ficar desenhando, né? Mas eu vou colocar já os- as barras. Vamos pensar assim que a gente tem ímã em barra, né? Se eu tenho aqui um ímã 1, né? E aproximo ele de um outro ímã muito parecido, né? Mesmo tamanho, mesmo formato, né? E aí eu aproximo o ímã 2 do ímã 1. Podem acontecer duas coisas, né? Pode acontecer, né? Pergunto, né? O que acontece? Ah, se atrai. Eles podem se atrair, né? A gente vai aproximando um do outro e a experiência nossa é que de repente, tum, gruda um no outro. B, não se atrai, né? Pelo contrário, né? Se repelem. E a brincadeira, né? E a brincadeira é justamente essa. Você fica tentando juntar os dois. Você vai juntando os dois, ele empurra para o lado. Essa é a brincadeira que a gente tem, não é isso? Então agora vamos fazer uma marcação nesses ímãs aqui, né? Vamos pegar esses ímãs e vamos fazer uma marcação. Vou dividir esse camarada e vou chamar a parte de cima de N e a parte de baixo de S. Parte de cima de N, parte de baixo de S. E vamos supor que, né, na circunstância atual, como está marcado ali, eles estejam repelindo, tá? Essa é a experiência nossa. Se repelem. Então eles estão se repelindo. Eu não consigo juntá-los. Vou lá, marco a parte de cima, chamo de N, marco a parte de baixo, chamo de S, marco a parte de cima do segundo de N, marco a parte de baixo de S, tento juntar, eles estão lá se repelindo. Então marquei, né, na condição de repulsão. Experiência. Perdi. Canta aqui. Experiência. Inverte o ímã 2. O que acontece? Né? Então, o que que significa inverter o ímã? Né? Então, inverter o ímã é agora eu tenho Sul em cima, o S em cima e o N embaixo. Inverti, né? Troquei agora.
aproxima os dois. Agora, o que que acontece? Nesse caso, eles vão se atrair, tá? Então, se eu pego os dois, eles estão repelindo, pego agora o da direita, inverto ele e aproximo e pum, se atrai. Essa é a nossa experiência, né? Então, a gente então tem, né? Mais uma experiência para fazer. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos quebrar um ímã. O que acontece quando quebramos um ímã? Partimos no meio. Então vou lá, peguei o ímã, chamei aqui, né? Parte de cima de N, parte de baixo é S. E aí agora eu venho aqui e pum, quebro no meio. E aí então eu passo a ter uma parte e outra parte. Que nós havíamos rotulado de N e S. Agora, né? Vamos tentar juntar os dois, repetir a experiência de cima. Quando eu, agora, e aproximo ele do jeito que está aqui, da maneira como está aqui, ou seja, o que eu fiz? Eu peguei ele e coloquei ele certinho da maneira como estava aqui, aproximo. Hum. O que que acontece? Uma única coisa acontece. Uma única coisa acontece. O quê? Repulsão. Tá. E se a gente fizer isso aqui agora? Vamos pegar esse cara que tá aqui. Invertendo, né? O em minha que eu chamei de parte de baixo, S. Então, o cara tá aqui. Esse é o meu N. Agora, e agora eu vou fazer isso, ó. Cadê aquele cara? Opa. Nossa.
E aí eu rodo ele, ó. 90 graus para a esquerda, 90 graus para a esquerda. O que que eu fiz? Está dando um tilt aqui. Feio, né? Ixi, travou. Agora. Esse cara que tá aqui agora, tá rodado, invertido. Aproxima eles. E agora o que que acontece? De novo agora repulsão? Não. Só que agora atração. Essa é uma experiênciazinha simples, né? Isso que a gente poderia fazer, né? Com ímãs no laboratório. E é o que, se a gente tivesse laboratório, realmente iria fazer, né? Eu devia ter pego esses ímãs. Imã é muito simples, né? Eu devia ter pego o ímã trazido aqui para gravar, né? Sorry, mas acho que dá pra gente imaginar certinho o que acontece. Olha o toque aqui mesmo. Né? Essas experiências aqui, primeira delas. Primeira delas, quando a gente aproxima os dois ímãs e eles, em dois casos, né, podem se atrair ou repelirem, né, um ao outro. Mas vamos pegar o caso em que eles estão se repelindo, e aí a gente marca, e aí inverte um deles, aí eles passam a se atrair. Isso permite que a gente, né, defina ou passe a entender, né, que o meu ímã ele é composto de duas partes, que é o que a gente chamou de polo norte e polo sul. Essa palavra polo, né, ela vem lá de trás, lá da ideia do polo elétrico, tá? E então, chamar de polo, né, parte de cima, que eu chamei de N, normalmente vai se chamar, né, de polo norte e uma parte, isso é convenção, de baixo chamado de polo sul. Se a gente, né, faz isso, a gente observa que polo norte com polo norte são cargas, olha só, cargas são polos de mesma polaridade, norte com norte, e embaixo tá sul com sul. O que que acontece quando a gente coloca cargas de mesma polaridade? Carga positiva com carga positiva, repulsão. Carga negativa com carga negativa, repulsão. Olha a ideia dos caras no magnetismo, trazendo, resgatando aquela ideia do eletromagnetismo, chamando de polo norte e polo sul. Aí o que que acontece quando você roda? Quando você roda, então aqui eu vou ter polo norte, polo sul, rodei, né? Com relação ao caso que estava ali. Então agora eu passo a ter sul e norte. Então agora norte com sul, sul com norte. Cargas de polaridade contrárias se atraem. Polos
contrários se atraem. Isso que os caras levou os caras a pensarem. A experiência, então, olha só. Costumo dizer também, assim, que vou falar assim, físico, não, mas não, de maneira mais geral, né? Todo mundo, na verdade, né? Mas esses caras que estavam tentando construir essas ideias aqui nesse momento histórico, né? Eles são todos muito pouco criativos, né? E a gente sempre constrói ou entende alguma coisa a partir de algo que a gente já conhece. A gente explica, não, a gente tem a tendência, ou gostaria que, né, explicasse da maneira como a gente já sabe, né? E aí os caras fizeram isso. Por que que eles tentam fazer isso? Porque é mais fácil tentar explicar a partir de algo que eu já sei, com ideias que eu já domino, né, do que inventar outras completamente novas, tá? Então os caras históricos, quando eles fizeram essas experiências aí, lá, eles já tinham essas ideias da eletricidade e trouxeram elas para o magnetismo, tá? Então, a primeira conclusão que a gente tem aqui é que, né, essas experiências permitem que a gente, né, permitem que a gente construa ou utilize, as ideias ou os conceitos de polos lá da eletricidade. Claro, não é polo positivo, carga negativa, polo negativo. Aqui é polo norte, polo sul. Por quê? Chamou de norte, de sul. Aí tem que entender do norte geográfico, sul geográfico, né? Da bússola do chinês, tá? Do polo. Então, mas ele traz essas ideias, esses conceitos de polo lá da eletricidade. Eu explico o polo norte, né? Quando eu for falar de bússola no fim desse tópico. Por que a bússola roda, alinha com o campo magnético terrestre? Né? Então, mais do que isso, elas permitem que a gente use os 10 de conceitos de polo, né? Definindo o quê? Né? Definindo dois polos, ou seja, um dipolo, né? Um polo norte e um polo sul, né? Aqui eu tinha um dipolo, uma carga positiva, um polo positivo e um polo negativo, uma carga negativa aqui embaixo, formando o que a gente chamou de dois polos, né? Então, definindo aqui dois polos. Como assim dois polos e um ímã? A segunda experiência aqui, quando a gente parte o ímã, reforça a ideia dos dois polos e um ímã. De que maneira? Né? O que, que aconteceu aqui? Quando eu defini polo norte e polo sul, o que, que aconteceu na minha experiência? O que eu chamei de polo norte, ele não se comportou como a gente esperaria para duas, entre aspas, cargas de polaridade contrárias. Porque quando a gente virou aqui, polo norte com polo sul com polo norte, o que, que a gente teve? A atração. Então, quando eu quebrei e tentei juntar polo norte com polo sul, o que, que aconteceu? Não atraiu. O que, que aconteceu? Repulsão. Aí os caras falaram assim, bom, e se eu rodar esse cara? Fui aqui e, né, rodei ele. Aí quando eu rodei ele,
Nossa, toda vez que eu quero usar esse negócio aqui, Polo Sul. Eita, quando eu inverti, atraiu. Exatamente o quê? Exatamente como no caso de dois polos. Ou seja, a minha tentativa de quebrar um polo norte e um polo sul, ela ficou frustrada. Essa experiência aqui, ela é explicada, ela se explica muito bem se eu entender que quando eu quebrei o ímã, formou um polo norte e um polo sul. Um polo norte e um polo sul. Mesma coisa. Se eu entender que aconteceu isso, eu explico por que que repeliu e por que que quando eu rodei, quando eu rodei sul para em cima, por que que atraiu. Ou seja, né, a minha tentativa de quebrar ele, polo norte e polo sul, e aí eles se atraírem, não deu certo. Quando eu quebro eles, o ímã forma de novo um polo norte e um polo sul. Um polo norte, um polo sul. E aí, de novo, volta a dinâmica que a gente tinha antes. Se a gente pegar e quebrar esse pequenininho de novo, a experiência vai mostrar para a gente que de novo forma um polo norte e um polo sul. Ou seja, o ímã tem sempre dois polos. E essa palavra é importante. Sempre. Né? A expressão que a gente vai usar aqui é, né? Não existe monopolo magnético. O que, que é? Mono é um polo só. Na eletricidade tinha um polo elétrico negativo, um polo elétrico positivo. Você podia pegar e separar os dois, eles existiam independentemente um do outro. Então, aqui no magnetismo, eu tenho uma quebra, né, algo diferente da eletricidade. Os caras estavam tentando fazer algo parecido com a eletricidade. Porém, fazendo dessa maneira, o que, que aconteceu? Não existe, né, o análogo do polo simples, sozinho, né, da eletricidade no magnetismo, tá? Então, não existe monopolo magnético. Isso aqui, lembra que eu falei que o eletromagnetismo inteiro eram quatro questões, eram quatro equações, né? Isso aqui, né, é uma das equações de Maxwell. A gente vai colocar essa ideia, esse resultado experimental numa equação. Cara, vocês são doidos, hein?
Para que complicar, cara? Já está escrito ali, meu. É para fazer, para ajudar a gente a fazer uma conta, né? Para construir os HDs lá, né? Para os carros elétricos, a gente precisa de colocar isso aí numa fórmula matemática. A língua da natureza é matemática. Qualquer cientista natural, né, tem que saber matemática. Pô, eu queria ser só químico, dá? Não. Entender de química é entender da natureza. E a linguagem da natureza é a linguagem matemática. Então não tem jeito. Pô, eu não gosto de matemática. Ah, então vai fazer filosofia, história, geografia. Mesmo geografia você vai estar lascado, velho, porque o que tem de matemática em geografia, cara, toda a parte de estatística, né? Pensa aí os caras aí do IBGE, Instituto Brasileiro, né? De Geografia e Estatística, né? Pô, o trabalho dos caras é caprichado. Então não existe um monopólio magnético. E a gente primeiro, depois, como é que a gente vai colocar uma equação para esse cara que está aí. A gente, antes disso, a gente precisa definir o que é fluxo magnético. Mas antes de definir fluxo magnético, a gente precisa definir campo magnético. Tá? Então, né, vamos com calma. Tá? Só para encerrar essa parte, né, de conceitos básicos de magnetismo. Tá? Dois spoilers. Tá? Primeiro, o que a gente vai descobrir ainda é que, né? Isso aqui merece, essa frase aqui merece estar, essa conclusão aqui merece ser destacada. Uhum. Então, dois conceitos básicos, né? Vai ser 1819, faz tempo, hein? O dinamarquês Hans Christian Ørsted, ele vai descobrir que existe uma relação entre correntes elétricas e campo magnético. Ele vai descobrir que correntes elétricas geram campo magnético. Diz a lenda que ele estava lá com o circuitinho elétrico dele lá, em cima da bancada, chavinha, um circuitinho qualquer, um resistor, né? Esse camarada que está aqui, quem que é? É uma pilha ou uma bateria. Existe aqui entre os polos da bateria, né? Uma diferença de potencial elétrica. Normalmente a gente pega uma pilha, né? Uma bateria e tem lá o polo positivo e o polo negativo, que significa simplesmente que o quê? Que o polo positivo ele está a um potencial maior que o negativo. Negativo e positivo por si só não tem valor absoluto nenhum, tá? Esse cara aqui simplesmente é um resistorzinho, né? E aí diz a lenda que, né? Existia ali nas proximidades, né? Um, vamos colocar aqui embaixo, uma bússolazinha. Nossa Senhora.
a agulhinha dela apontando para cá, tá? E aí, né, com chavinha aberto, corrente, né, não tinha corrente. Corrente, zero. Aí ele fechou a chave. Fechou a chave. E aí, então, começou a circular uma corrente. Quando ele fecha ali, circula uma corrente elétrica pelo circuito. E aí, quando circulou corrente elétrica pelo circuito, a minha bússolazinha defletiu, né? Aí você, mas o que que é a bússola? Bússola é o quê? Desde a época dos chineses, é um fenômeno magnético. Será, então, a pergunta do Ørsted, que existe uma relação entre corrente elétrica com campo magnético influenciando ali na bússola? Ah, de fato, a gente vai descobrir no próximo capítulo, é sim. A resposta é sim. Correntes elétricas geram campo magnético. Correntes elétricas, no circuito fechado, tem momentos de polo magnético, né? E esse momento de polo magnético é um camarada, né, que vai levar à existência desse campo magnético. Aí você vai falar assim, bom, a corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético, um momento de polo magnético, que é o spin, né? Spin é um momento de polo magnético. Será então que o spin do elétron se deve ao movimento do elétron? O que é o elétron? O elétron é uma partícula que tem carga elétrica. Então, o elétron se movimentando ali no ímã, né? Ele gera um momento de polo magnético, né? E esses momentos de polo magnético de cada eletrinho que está ali dando sopa ali se movimentando, né, se somam de maneira coletiva assim, e aí a gente transparece, né, tudo isso na forma da magnetização do material, né? É uma boa ideia. Os caras pensaram nisso, sim. Né? Os caras sempre pensaram nisso. E um camarada que primeiro pensou isso, né, foi um tal de Ampère. Ampère é um cara fantástico, excepcional, um gênio à época, francês. Tem até o E dele é chique, o tracinho do E para trás. Era um cara de uma formação científica, né, extremamente grande, tanto do ponto de vista teórico, teórico, matemático, quanto experimental. Tá? Diz a lenda, diz a lenda não, é fato histórico, tá? Que Ampère ele era membro lá da Academia Francesa de Ciências, né? Então, vamos colocar assim, né? E eles se reuniam como num clube, né? E conversavam a respeito de novas descobertas, teorias, né? Era um clubão, né? E aí dizem, né? Na verdade, não tem nada de dizer. É fato que chegou lá a notícia de que correntes elétricas geravam campos magnéticos. Tá? E essa ideia que o Ørsted lá havia descoberto lá na Dinamarca. A partir daquele momento em que o Ampère foi apresentado a isso, a esse fenômeno físico, até o momento em que ele trouxe à academia, né, um modelo teórico, matemático que explicasse o fenômeno, se passou apenas 2 semanas. Né? E mais do que isso, para sustentar a teoria dele, ele fez, né, nesse tempo todo, né,
nessas 2 semanas, né, uma série gigante de experiências com balanças de torções e, né, circuitos elétricos. Tá? Então, apenas 2 semanas depois, ele já trouxe um modelo teórico matematicamente sustentado, empiricamente construído. O que é empiricamente construído? Através da experiência, né? Em apenas 2 semanas, e é o que a gente usa hoje. Ou seja, em 2 semanas, o trabalho desse camarada aí, né? Então, a ideia, claro que a ideia do que eu queria escrever aqui, o Ampere, ele vai muito além do que essa ideia, mas essa ideia que eu vou escrever aqui é simplesmente aquela de que, né, que o magnetismo, essa ideia desse cara, né, se devia magnetismo de materiais, né, como lá as magnetistas, né, os ímãs, né, se devia ao movimento ordenado de quem? De cargas elétricas. É movimento de cargas elétricas, ou seja, ele está falando aqui de correntes elétricas. Né? Aonde? No material. Qual que é o tamanho dessas correntes? E ele falava pequeninas correntes elétricas, como se fosse, por exemplo, o elétron ali. A época, né, não se sabia ainda do elétron, ia passar quase que o século inteiro, só na década de 1890, né, o J.J. Thomson, né, descobre, apresenta o elétron para a gente. Usando, né, tecnologia. Olha só que legal. Nós estamos falando aqui, ó, o eletromagnetismo, como a gente conhece, ele é fruto do século XIX. As coisas começam a acontecer exatamente no início do século XIX. Olha o Worsted aqui, ó, 1819. Pouco tempo depois, né, a gente tem todo o trabalho do Ampère, né? Na década de 30, a gente vai falar nos outros capítulos, né, de Faraday, tá? Nas décadas de 30, de 40, finzinho da década de 20, né, já basicamente, principalmente no início da década de 30, de 1830, a gente tem os trabalhos do Faraday e tal, tudo mais. Tem, claro, outros personagens muito interessantes nessa época, um alemão chamado Weber, tá? A experiência do Weber é até hoje, né, uma das experiências do Weber é considerada até hoje a experiência mais difícil, né, de ser realizada, o mais difícil, a mais difícil realizada, implementada, né, na história da ciência moderna. Tá? Ele mediu a relação entre duas constantes de proporcionalidade. Uma delas a gente já conhece, que é o epsilon zero. E aqui no magnetismo vai aparecer outra que é um Mi zero. E aí ele descobre, né, que 1/raiz² de Mi zero epsilon zero era igual a 3, tinha unidade de velocidade, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Aí o Weber vai fazer assim, Weber e outros caras, né? Assim, que engraçado, que engraçado. Eu tô usando engraçado meu, tá? Engraçado, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso aí, acho que já vimos isso aí em algum lugar. O que é isso? Velocidade de quem? Quem tem essa velocidade? A luz.
Aí a galera, mas pô, velho, nós estamos falando aqui de cargas elétricas, né? Repulsão colombiana, né? Agora começamos a falar de ímãs, magnetismo, tá? Correntes elétricas, momentos de polo magnético, e pá, disso daí vai sair a velocidade da luz, cara. Que doido, meu. É, o spoiler, vocês também já sabem, né? Que a luz nada mais é do que um quê? Uma onda eletromagnética. É um fenômeno elétrico magnético. A essa época, ninguém sabia ainda, né? Então, qual que foi o grande desenvolvimento tecnológico, né, que permitiu que essa galera, né, fosse, né, descobrisse tudo isso, desse esse salto? Tudo aqui se deve à Volta, Alessandro Volta, que em 1801 ele inventou o quê? A pilha, vulgo bateria. Os químicos adoram pilha, adoram bateria. É a aula que faltou, vocês me desculpem, eu vou gravar ela e vou deixar lá, né? Diz que eu ia terminar o capítulo anterior, né? Falando da pilha, né? Da diferença de potencial elétrico, explicando tudo, né? Faltou, fartei. Mas eu ainda vou gravar ela, ainda vou deixar ela lá no YouTube. Estou me sentindo praticamente um Felipe Neto da vida agora, colocando meus vidinhos no YouTube. Né? Então, o desenvolvimento tecnológico aqui é a pilha, né? Sem pilha, cadê a pilha? Sem pilha não tem circuito elétrico, não tem corrente. A pilha, ela sustenta a corrente no circuito, tá? Ela que mantém as correntes elétricas, né, em movimento, as cargas elétricas em movimento. A minha pilha, ela é como se fosse uma bomba, analogia gravitacional. Para ter a água fluindo pela torneira, a corrente do fluido, a água, né? O que que eu tenho que fazer? Uma caixa d'água, cano, torneira. Água escorrendo infinitamente? Não. A água saiu do cano, acabou, escorreu, já era. Para que eu tenha uma corrente contínua, né? Eu preciso fazer o quê? A água caiu, eu pego ela, devolvo ela para a caixa d'água. Eu pego ela aqui embaixo, jogo ela de novo para a caixa d'água. Ou seja, eu sustento, né, a caixa d'água, não deixo ela esvaziar. Quem faz isso é o quê? Uma bomba d'água, né? Quem tem sítio, já foi um sítio, né, principalmente, né, sabe que como é que funciona lá no sítio, né? Para ter aguinha lá na caixa d'água, tomar banho quentinho, você precisa de ter uma cisterna, uma bomba d'água, né? E para jogar lá para cima. A pilha ou bateria, eu prefiro chamar de, de pilha elétrica, né? Ela faz esse papel, né? Carguinha elétrica sai dando a volta no circuito como se estivesse escoando pelo cano a molécula d'água. Quando ela chega lá embaixo, a pilha pega ela e joga ela de novo lá para cima. Né? Qual é o outro, já pela hora, né? Mas qual foi o outro desenvolvimento, né, equipamento tecnológico que permitiu, por exemplo, que o camarada, lá no fim agora do século XIX, né, descobrisse o elétron? Né? Lá foi um camarada chamado, um equipamento chamado tubo de raios catódicos. Né? O cara descobriu isso, estava tentando inventar a pilha, sorry, a lâmpada elétrica. Né? Se você Quem que estava tentando inventar a pilha? Ah, a pilha. A lâmpada. Ah, um cara aí chamado Thomas Edison. É ele, velho. O que que é? Você tem aqui um filamento, um fiozinho enrolado, né? E aqui dentro é um bulbo, né? Vidro. Só que aqui, né, aqui dentro você fazia, o cara começava a fazer o quê? Vácuo, né? E ele passava
uma corrente elétrica, usando uma pilinha. Por esse cara, né? Passa uma corrente elétrica por aqui, filamento aquece. No vácuo, tem um fenômeno chamado termoelétrico, né? Que é chamado de, no caso, termoelétrico hoje, né? É chamado de efeito Edison, tá? No vácuo, dependendo do material do filamento, né? Do elemento químico, do metal, desculpe, que é feito esse filamento, né? Tungstênio normalmente é usado, né? Pipoca elétrons para fora do filamento, ou seja, para fora do metal. Olha só, os caras tentando inventar uma lâmpada, inventaram, né, um, um cara, né, que emite elétrons. Mas até aí, na época do Edison, eu não sabia. Aí os caras falaram assim, ó, um bulbo, né? Vamos pegar, já sabe que tem vácuo aqui já. Vamos colocar uma placa aqui, uma placa metálica, né? E vamos ligar um, uma outra pilha aqui, ó. Aí agora esses elétrons vão ser arrastados para cá. Tem uma força elétrica. Né? Confundir com ferro. Uma força elétrica arrasta os elétrons para cá. O elétron vem correndo, quando ele bate aqui o que acontece? Dependendo do material que você coloca aqui, luz. Esse é o equipamento, é o tubo de raios catódicos. Os raios, né? Você pode interpretar de várias maneiras. Esses caras que estavam aqui eram os raios, né? Porque sai luz de vários comprimentos de ondas diferentes. Raio-X sai daqui, né? Luz ultravioleta, né? Dependendo do camarada que você coloca ali, sai no verde. Por exemplo, se você recobrir aquela chapa ali com fósforo, material fosforescente, tá? Fósforo mesmo, né? Bate o elétron ali e ele luminesce, né? Emite uma luzinha esverdeada pra gente, tá? E foi brincando com equipamento desse daqui, típico desse daqui, que o Thomson, né, mediu, né, a relação entre carga elétrica e massa, né, dessas partículas, e chamou esses caras de elétrons. Né? Deixa eu ver se hoje ainda tem alguma coisa para falar para vocês. Não. Então, essa é uma aula introdutória, tá? Eu vou parar por aqui, tem 10 minutos ainda, mas eu vou parar por aqui. E o que eu vou fazer amanhã? Então, amanhã já começa a pancadaria da física, né? Acabou a conversinha, acabou a história, né? E aí, então, amanhã né, já começa com a ideia de campo magnético. Nós vamos definir campo magnético. Tá? É um vetor, né? No campo magnético a gente vai usar, já usava E para campo elétrico, aqui não vamos chamar de M, que é magnético. Historicamente optou-se por chamar de D, campo magnético, tá? E a magnetização de um ímã, por exemplo, aí sim chama de M, tá? A magnetização é o M e o campo magnético é o B. Eles são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, tá? A magnetização é a soma dos momentos de polo magnético por volume, ou seja, é uma densidade de momento de dipolo magnético. E o campo magnético é o campo magnético, tá? Joia?
Vou parar por aqui então.